O Lúcifer de Hazbin Hotel é um personagem muito mais genial do que você imagina, e ele não foi criado há 6 anos, quando o episódio piloto estreou, mas há mais de 4 séculos. Hazbin Hotel é uma série animada da Prime Video, que está agora na sua 2ª temporada. A série foi criada e produzida pela Vivienne Medrano, também conhecida como Vivis Pop, uma animadora e ilustradora americana que uniu seu amor por desenhos, por musicais e pelo capeta para criar uma obra com uma pegada que deixa a mitologia judaico-cristã de cabeça para baixo. E nesse processo cria uma versão emblemática de um dos personagens mais reescritos da história da humanidade. E para demonstrar como isso acontece, eu vou dar alguns spoilers sobre esse personagem específico, mas nada que estrague a sua experiência com o Hazbin Hotel se você ainda não assistiu. Oi, sou eu, quase literalmente. E nesse canal eu falo de estrutura narrativa, narratologia e conceitos de teoria literária que podem ser aplicados em animações, séries, filmes e até naquela história de que seu bisavô prendeu um demônio numa garrafa. Então deixa o like e se inscreve no canal porque eu quero que a gente chegue a 666 inscritos. Pô, vamos fazer um pacto, você se inscreve e eu dou a minha alma nesses vídeos, pode ser? Eu sempre gostei do diabo. Não, pera. Eu sempre fui fascinado pelo diabo. Desde criança, indo para a escola dominical e para o culto na igreja, eu sempre achei a figura do demônio absolutamente incrível e sempre quis saber mais sobre o assunto. Então, conforme eu fui estudando mais, meu fascínio pelo demônio só cresceu. Justamente por isso eu detesto a maioria das representações de Lúcifer da cultura pop, especialmente quando ele é bobo, infantil, ingênuo ou facilmente vencido por 2 caras em um Impala. Lúcifer é um dos anjos mais poderosos, ele liderou a rebelião contra a Cidade de Prata e reinou soberano sobre todo um plano da existência. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebub. Mas antes que alguém me acuse de ser satanista, esse vídeo é pra falar desse cara aqui. Ai, obrigado. Para explicar por que o Lúcifer de Hazbin Hotel é uma das melhores reinvenções de um personagem já feitas, eu vou precisar explicar 3 coisas. Primeiro, Lúcifer não é um personagem bíblico. Na real, o nome Lúcifer foi uma tradução que surgiu muito tempo depois das escrituras serem escritas, e foi usado para substituir palavras que se referiam a um rei da Pérsia, a uma estrela cadente ou ao planeta Vênus. E mesmo no livro de Jó, o termo Satanás é uma tradução de uma palavra em hebraico que significa opositor ou acusador, que só séculos depois foi associada à ideia de um anjo caído. Ué, mas se não era o demônio fazendo as maldades na Bíblia, então quem era? Bom, era Deus. Sucederá algum mal na cidade sem que o Senhor o tenha feito? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. O mal só foi separado de Deus e ganhou o seu próprio agente mais ou menos durante o reinado de Salomão, no século X a.C. E entre o século I a.C. e o século II depois de Cristo, no período da Igreja Cristã primitiva, os outros deuses, lendas e figuras de outras religiões foram ressignificados como demônios. É só aí que esse cara começa a existir. Hazbin Hotel usa esse conhecimento a seu favor, para trazer para o Lúcifer só as características que realmente ajudam a construir um personagem que se encaixe naquele mundo, sem ter que trair a mitologia original misturando coisas que são senso comum sobre o caramunhão com referências que vieram muito tardiamente no cristianismo. É a partir desse conhecimento que a gente entra na segunda coisa que você precisa entender. Esse cara já foi esse cara. Por acaso, eu sou algum monstro? Mas como e quando o diabo recebeu esse glow-up? Quando ele deixou de ser um Betinha e passou a ser o Chad que nós conhecemos. Até a Renascença, no século XIV, o capeta era essa figura com asas de morcego, presas, garras, chifres e cauda. A Divina Comédia descreve o capiroto como uma figura gigantesca, com 3 cabeças, 6 asas, chorando sangue enquanto mastiga pecadores. Enterrado até o peito em um mar congelado, e quanto mais bate as asas tentando sair do gelo, mais ventos frios ele cria, reforçando a sua prisão. A obra que popularizou a figura do Lúcifer como um anjo lindo, gostoso e sigma foi o poema épico Paraíso Perdido, de John Milton. Ele conta a história de como Lúcifer desafiou a autoridade divina em nome da sua própria liberdade, apresentando o mochila de criança não só como a encarnação do mal, mas como alguém de emoções intensas, com personalidade e carisma. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece.
É daí que provavelmente vem a maior inspiração para o Lúcifer de Hazbin Hotel. Apesar de, nesse livro, o Lúcifer ainda ser um cara orgulhoso, ressentido e fadado ao fracasso. Mas ele também é inteligente, sagaz e sedutor, além de ter motivações fortes para as maldades que faz. Saindo de uma representação da maldade para uma figura complexa, um personagem completo em vez de um arquétipo ou uma alegoria. É daqui, inclusive, que vem a famosa frase: melhor reinar no inferno do que servir no céu. É por meio desse tipo de referência que a Viviane Medrano consegue humanizar figuras celestiais e infernais sem perder o tom místico e fantasioso delas. É por se inspirar nesse tipo de obra que o Lúcifer consegue entregar tantas emoções e personalidade, sem ficar parecendo uma caricatura o tempo todo. A terceira coisa, e talvez essa seja a mais importante, é que o Lúcifer de Hazbin Hotel consegue manter as melhores características que fazem uma boa representação do tinhoso, mas traz uma nova visão para essa mitologia. Ou pelo menos uma visão nova pra mim, porque eu nunca vi nada nesse nível. Uma das principais características que faz uma boa representação do chifrudo é que ele é amedrontador. Você pulava da cama com tanto medo que eu estivesse lá. E eu estava. E eu não estou dizendo que eu tenha pesadelos com os personagens de Hazbin Hotel, mas olha como os personagens respondem à presença do Lúcifer em cena. Ele é respeitado, reverenciado e, acima de tudo, temido. A presença dele por si só é o suficiente para alterar a estrutura de poder de uma cena. Eu sou o único que importa. Assim como o Mefistófeles em O Fausto, ou o demônio de Coração Satânico interpretado pelo Robert De Niro, ou o Al Pacino em Advogado do Diabo. Quando Lúcifer está em cena, ele é o rei do inferno e o príncipe das trevas. Outra característica importante é que o Lúcifer normalmente está no controle da situação. Ele não é surpreendido pela esperteza de um mortal, porque ele é muito mais velho e astuto do que qualquer um. Então, mesmo quando ele é desafiado, ele ainda é, via de regra, o mais poderoso da situação. É o que acontece com A Estrela da Manhã, de Sandman, ou no filme do Constantine. E se você acha que em Hazbin Hotel isso não acontece, eu só queria lembrar que esse é um dos demônios mais poderosos e temidos do inferno. E aqui é ele enfrentando o Adão. E esse é o Lúcifer dando um passeio no parque. A disparidade de poder é abissal. Mas a sua primeira esposa não odiava o que eu tinha pra oferecer. E nem a segunda, creu. A terceira característica que faz a diferença na hora de escrever um bom Lúcifer é que ele tem que ter profundidade. Sinceramente, essa característica é opcional na minha opinião. Mas é ela que faz a diferença na hora de criar um personagem realmente marcante para além do arquétipo. E desde Paraíso Perdido já houve inúmeras tentativas de humanizar o demônio. Uma das minhas preferidas era a do filme O Diabo é Meu Sócio, a versão original de O Endiabrado, o remake que o Brendan Fraser fez. Eu digo que era a minha preferida porque a humanização dada a Lúcifer em Hazbin Hotel levou as coisas a todo um novo nível. Eu falei de como ele é poderoso e dominante em todo o ambiente, mas não é assim que o Lúcifer é apresentado a gente nessa série. Na verdade, ele é apresentado assim. Minha filhota quer me ver. #chupa depressão. Ele é um anjo que no início da criação teve suas ideias rejeitadas e foi exilado. Não por ambição ou maldade, mas só por ser diferente. Então ele oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal a Eva. Não por vingança ou para testar os humanos. Ele só queria ensinar algo para que a humanidade pudesse criar, conhecer e fazer as próprias escolhas. Daí ele é banido para o inferno, onde ele reina sobre os demônios e os pecadores. E isso faz ele entrar em depressão, não só por ter sido expulso da própria casa e perdido os irmãos e as irmãs angelicais, mas por só poder ver as consequências ruins do que ele fez. Ele só convive com o que há de pior na humanidade, sabendo que foi ele quem deu o livre-arbítrio para as pessoas. Ele acaba se afastando da filha, sendo abandonado pela esposa, e quando ele está sozinho, ele é frágil. Aliás, não só quando ele está sozinho, ele também é frágil quando está tentando interagir com a Charlie, porque tudo que ele mais quer é ser um bom pai, mas ele não sabe bem como. Isso tem que ser perfeito. Alô, praguinha! Mas, no final das contas, ele volta a ser uma luz de esperança no futuro, se reconcilia com a filha e volta a acreditar em algo positivo.
E a Viviane Medrano consegue expor tudo isso em um personagem que aparece em praticamente um episódio e meio. E ainda consegue colocar 3 músicas no meio disso. O fato é que esse Lúcifer vai bem além da representação de maldade pura da Idade Média, quando a gente precisava responsabilizar uma figura externa para as maldades que existem no mundo. Mas ele também é muito diferente dos diabos, que são vilões com uma história complexa para representar o que há de pior na humanidade. E ele também é bem diferente de uma simples inversão de papéis em que o demônio é completamente bonzinho e injustiçado. Hazbin Hotel apresenta um Lúcifer que fez coisas erradas tentando acertar, que tem dificuldades para lidar com o peso das suas falhas, mas que ainda está disposto a tentar melhorar, e talvez esse seja o diabo que a gente precisa conhecer. E se você gostou dessa análise, deixe um comentário dizendo quem é o seu diabo favorito, que nós já vamos ser quase amigos. Gostou?